Enquanto limpava o sótão, Madalena, de 84 anos, se deparou com uma foto antiga dela mesma com o seu falecido pai. Para sua surpresa, ela nunca tinha visto aquele retrato do seu querido pai. Ao ver aquilo, ela se emocionou. Mas quando olhou de perto, percebeu um detalhe horrível. De repente, a filha viu o pai com outros olhos. Madalena olhou para a foto que tinha caído no chão, totalmente apavorada. Com as mãos tremendo, ela pegou a foto novamente. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Na sua idade, ela só queria colecionar boas lembranças e aproveitar os bons momentos. Mas, infelizmente, ela tinha acabado de descobrir que a pessoa mais importante da sua vida guardava um grande segredo. De todas as pessoas com quem ela conviveu, talvez o pai representasse a conexão mais forte. Infelizmente, a mãe adoeceu quando Madalena ainda era criança. Por isso, foi criada pelo pai. Ele a ensinou a andar de bicicleta, acompanhou suas notas e sempre se manteve presente. Ela olhou para a foto mais uma vez. Será que tinha visto errado? O foco se voltou totalmente ao braço do pai e o que ele carregava consigo. Apenas torceu para que não fosse verdade. Não é possível. Então ela ligou para a única pessoa que sabia muitas coisas sobre o seu pai. Talvez o seu irmão, Fred, de 80 anos, soubesse alguma coisa. Sem ele, ela nunca saberia se aquela descoberta aterrorizante condizia com a verdade. Fred era a única pessoa viva que tinha convivido com o pai dela. Sua esperança era de que ele pudesse negar sua hipótese. Madalena chegou a pensar em rasgar a foto e jogá-la em esquecimento. Suas lembranças do pai eram maravilhosas. Por que arriscaria jogar tudo fora? No entanto, ela também não queria viver em um conto de fadas. A verdade nua e crua era importante, por mais que pudesse partir seu coração. Ela tinha que saber. Com as dúvidas borbulhando na mente, ela tentou escrever uma mensagem no celular, mas os dedos trêmulos atingiam as teclas erradas. Ela não sentia algo tão forte há anos. Se pensasse um pouco mais no assunto, ficaria ainda mais nervosa, pois a descoberta também afetaria seus filhos e netos negativamente. Isso deixaria uma mancha na família inteira. O telefone começou a tocar, Madalena aguardava ansiosamente o irmão atender. Na verdade, os dois nunca tinham conversado sobre o pai, porque Fred sempre evitava o assunto. Ela nunca entendeu isso. Mas agora as peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar. Madalena supunha que Fred não falava sobre o pai porque os dois não tiveram um bom relacionamento. Ela era a filhinha favorita. O pai passava mais tempo com ela, enquanto Fred se virava sozinho. O pai sempre a levava ao parque e dizia para o filho ficar em casa. Madalena se lembrou de Fred chorando muito e de como ele ficava bravo quando eles voltavam. Isso era algo totalmente inusitado para a época. A maioria dos pais passava mais tempo com os filhos homens, e as mães com as filhas. Mas, estranhamente, o oposto ocorria no lar de Madalena. Após o telefone tocar algumas vezes, Fred atendeu. Os dois não se falavam há alguns anos. Na verdade, também nunca foram muito próximos, em grande parte devido à infância. Ele não a perdoava por receber toda a atenção do pai, apesar de ela não ter culpa. Alô? Fred falando. Madalena ficou chocada ao ouvir aquela voz. Não a ouvia há muito tempo. Com um tom triste, ela contou ao irmão que tinha feito uma descoberta aterrorizante, e que precisava da ajuda dele para entendê-la. Madalena falou sobre uma movimentação na Segunda Guerra Mundial em que moradores de algumas cidades colaboraram com os militares inimigos que tentavam dominar o país. Eles viveram como agentes secretos fornecendo informações sigilosas em troca de dinheiro e outros benefícios. Ela tinha visto em um documentário que esses traidores tinham sinais secretos para reconhecerem uns aos outros. Um dos sinais era caminhar pela cidade com um jornal embaixo do braço esquerdo. Fred ficou em silêncio por um momento após a explicação de Madalena. Depois disse, preciso te contar uma coisa. Fred então acalmou a irmã.
Madalena, felizmente, você está enganada. O pai sempre foi contra tudo isso. Ele enfrentava esses traidores. Na verdade, ele usava esse sinal para identificar os traidores e se infiltrar no meio deles e depois os reportar à polícia militar. Eu ficava bravo com ele por fazer essas coisas perigosas. Se ele fosse pego, as consequências seriam enormes. E a mãe já estava doente. Mas ele continuou fazendo isso, e ajudou a prender várias pessoas. Não, não se preocupe, o papai foi um herói. Ele foi um verdadeiro herói de guerra, pois agora até mesmo a relação de Fred e Madalena ficou mais forte do que nunca. Isso evidenciou que as coisas nem sempre são o que parecem.